Devemos pensar sobre as exigências que Jesus nos faz para segui-lo, para de fato constatarmos se queremos ser seus discípulos ou não. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum. A primeira leitura nós temos 1 Reis, capítulo 19, o Salmo 15 como salmo responsorial. Segunda leitura, Gálatas, capítulo 5, e o Evangelho, Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. No tempo comum, nós contemplamos o comum da vida de Jesus, o cotidiano da vida de Jesus, o dia a dia da vida de Jesus, para percebermos se estamos vivendo conforme ele nos orienta. Nos inspiramos na vida de Jesus para que ele possa ser, de fato, o paradigma da nossa vida cristã. Caso contrário, a gente não é cristão, né? A primeira leitura e o Evangelho têm uma profunda ligação. Na primeira leitura, nós temos a vocação de Eliseu, que deixa absolutamente tudo para poder seguir o profeta Elias e recebe a mesma missão que era de Elias. É interessante que Eliseu vai se despedir de sua família, se despede do seu trabalho, ou seja, diz o texto que ele cuidava da junta de bois, e depois segue ao profeta Elias na missão de ser profeta e anunciar Yahweh como Deus de Israel. Deus de Israel. No Evangelho, nós vamos ver que a exigência de Jesus é muito mais radical, que a exigência é muito mais dura. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho, lá no versículo 61 em diante, nem vai permitir que os discípulos se despeçam de sua família, dos seus afazeres. Exige uma radicalidade muito maior do seu segmento. E é interessante isso porque até mesmo os estudiosos afirmam isso, que Jesus, no Evangelho de Lucas, é construído a partir da figura de Elias. Elias é o modelo que Lucas tem diante dos olhos e ele constrói a figura de Jesus inspirado na figura de Elias, mas colocando Jesus numa perspectiva de ser muito mais radical do que o profeta Elias. Existem inúmeras semelhanças, por exemplo, entre Elias e Jesus. Na primeira leitura, por exemplo, o profeta Elias, todos vocês sabem, ele termina sua vida sendo arrebatado para o céu. Veja como é que inicia o evangelho de hoje. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, também vai ser arrebatado. Então ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Depois, nós temos esta cena na qual eles param num povoado dos samaritanos e os samaritanos não os acolhem. E diante da interpelação de Tiago e João, que quer que desça fogo para destruir os samaritanos, então Jesus fala, não, Jesus os repreende. Ou seja, esse verbo repreender é um verbo muito forte no Novo Testamento, pois é o mesmo verbo utilizado para expulsar os demônios. Então, Jesus, de forma muito veemente, condena a violência para com aqueles que não acolhem os cristãos. Para aqueles que não acolhem os cristãos. Né? Não e essa palavra é muito atual, porque hoje em dia se tem todo um discurso de cristofobia, que os cristãos estão sendo perseguidos, que os cristãos estão sendo intolerados, etc. Então tem muitos cristãos com a vontade de descontar, de se vingar, de se armar, de atacar aqueles que nos atacam. Pois para esses vem esta palavra de Jesus, esse gesto de Jesus, esta repreensão de Jesus, né? Uma repreensão veemente. Nós sabemos que naquela época os samaritanos não se davam com os judeus e nem os judeus com os samaritanos, ambos eram povos que se excluíam, grupos que se excluíam, mas Jesus não se deixa levar por essa divisão, por esses preconceitos, pelo menos aqui no Evangelho de Lucas, e repreende esse tipo de atitude. Então veja que Jesus coloca aqui algumas condições para quem quiser ser seu discípulo, né?
A primeira condição é justamente a suportar o desprezo. Até os animais têm onde descansar, até os animais têm onde dormir, mas o Filho do Homem não terá, e tampouco os seus discípulos. Depois, o outro diz assim, segue-me. Aí, Jesus diz a outro, segue-me, e este quer primeiro enterrar o seu pai. Ele fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vá anunciar o reino de Deus. E o outro quer se despedir dos seus familiares, ele fala, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ora, como entender isso daqui? Veja só, é unânime entre os estudiosos da Bíblia, bem como historiadores e arqueólogos, que tanto João Batista quanto Jesus pregavam uma intervenção iminente de Deus na história da humanidade, aquilo que eles chamam de reino de Deus. E diante desta intervenção iminente para já, para agora, né, o reino deve ser o valor absoluto. Então, nada deve ser anteposto diante do reino, nada deve ser anteposto ao seguimento de Jesus, porque o reinado de Deus, o juízo de Deus sobre a história da humanidade estaria para acontecer a qualquer momento. Então, isso justificaria, por exemplo, Jesus não ter família, Jesus ser celibatário, Jesus se dispor somente para pregar, anunciar e testemunhar a chegada iminente desse reino. Ora, no discurso oficial católico, hoje cristão católico, não se tem mais essa expectativa da chegada iminente do reino de Deus. De tal maneira que essa exigência de deixar tudo, pai, mãe, bens, é uma exigência feita, por exemplo, para o clero, é uma exigência feita para quem abraça a vida religiosa, mas não é uma exigência feita para a imensa maioria do povo de Deus que se casa, que constitui família, que tem seus negócios, que tem seu trabalho e que lá devem testemunhar o Evangelho. Mas nem por isso, nessas realidades familiares e de trabalho, nessas realidades sociais, Jesus deve ser algo secundário, muito pelo contrário. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rede de amigos, nós devemos viver e nos comportar como cristãos. Jesus deve ser a referência e o paradigma de valores a serem vividos dentro da casa, da família, do trabalho e do lazer. Caso contrário, a pessoa é cristã só de nome. Caso contrário, ela não é discípula de Jesus. Mas entenda que esta radicalidade de deixar absolutamente tudo era plenamente válida no contexto histórico no qual Jesus viveu por causa da mentalidade que se tinha de uma intervenção imediata de Deus na história da humanidade. Ora, do ponto de vista teológico, podemos afirmar que essa intervenção imediata aconteceu sim, mas aconteceu na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus, feito pessoa humana, que a partir desse mistério tão bonito da encarnação, selou uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Em Cristo, Deus e humanidade estão plenamente unidos, plenamente vinculados, e nada é capaz de romper esta comunhão e nada é capaz de romper esta aliança. Apesar da humanidade muitas vezes não merecer essa comunhão, não merecer essa aliança, mas esta aliança foi feita e nada poderá desfazer. Esta foi a intervenção. Agora, cabe a quem é discípulo e discípulo de Jesus, cabe àquele que acredita em Jesus, portanto, viver como Jesus, aquele que é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para que o reino que se pensava que iria ser instaurado de forma iminente possa gradativamente ir sendo instaurado na história da humanidade. E o mundo e a sociedade possam ser um mundo e sociedade do jeito que Deus sonhou, Até que um dia o reino se manifeste de forma definitiva ou até que um dia passemos para a casa do Pai, mediante nossa morte e ressurreição. Né? Então é interessante que esta exigência de deixar absolutamente tudo, de não ter absolutamente nada, transparece inclusive no Salmo responsorial. O Salmo 15, segundo a exegese, é um salmo rezado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Se você ler lá, por exemplo, o livro de Números, salvo engano, me parece, não, minto, o livro de Juízes e Josué, onde se fala da divisão das terras para as tribos de Israel,
Uma das tribos não vai ter herança, uma das tribos não vai ter terra, que é justamente a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Por quê? Porque a herança desta tribo será o próprio Senhor. Então, esse Salmo 15 era o salmo dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Era o salmo dos sacerdotes. Eles não possuíam absolutamente nada. A única herança que eles possuíam, aparece a palavra hebraica Nahalá, que significa literalmente a terra de herança, ou seja, a única Nahalá que eles possuem é o Senhor. É o Senhor. Já a segunda leitura nos mostra um dado concreto da nossa vida cristã, que é Gálatas capítulo 5, versículo, e alguns versículos do capítulo 5 de Gálatas, né? Paulo escreveu essa carta aos Gálatas porque os Gálatas eram pagãos convertidos ao cristianismo, mas que aceitaram a pregação dos judaizantes, ou seja, eles que haviam aprendido com Paulo que bastava o batismo para ser cristão, acreditaram que era necessário seguir a lei de Moisés para se tornar, era obrigatória seguir a lei de Moisés para ser cristão, devido à pregação dos missionários lá da igreja de Jerusalém, que chegaram lá e jogaram isso na cabeça deles. Paulo ficou muito bravo e ao saber que eles mudaram de opinião, Paulo ficou muito bravo e escreveu a carta aos Gálatas para puxar a orelha deles. Então eles estão dizendo, então Paulo reafirma, nós somos salvos pela cruz de Cristo e basta a fé em Cristo, que é herdada pelo batismo. Então não tem que seguir nada de lei de Moisés, não. Mas, entretanto, esta liberdade não pode nos dar margem para a libertinagem. Por isso que no versículo 13 e 15, Paulo vai dizer que esta liberdade não pode ser pretexto para a carne, porque agora nós somos, pelo batismo, seres humanos espirituais. O que significa isso? Nas cartas paulinas, Paulo faz uma contraposição entre carne e espírito. Carne é o ser humano completo, total, aberto, fechado em si mesmo, né? Ele vive segundo os seus próprios critérios. Então é um ser humano egoísta, um ser humano hedonista, um ser humano materialista. Ao passo que espírito é o mesmo ser humano completo, absolutamente inteiro, mas aberto na sua relação com Deus. Então ele vive a sua vida segundo os ditames do Espírito, segundo os ditames de Deus, né? Então, se nós buscamos as coisas da carne, ou seja, do nosso egoísmo, estamos nos contrapondo àquela vida espiritual, àquela vida em Cristo que nos foi dada desde o dia do batismo. E por isso, Paulo vai dizer que toda a lei se resume na caridade, no amor ao próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Se nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não praticaremos o mal, nós não praticaremos coisas ruins para com os outros, né? E aí, do versículo 16 ao versículo 18, então vai dizer, olha, da necessidade de termos uma vida espiritual, ou seja, de viver a nossa vida a partir dos critérios do Evangelho, a partir dos critérios de Deus, a partir dos critérios da palavra de Deus, a partir dos critérios de Jesus. Aí nós teremos a vida no Espírito, e não viveremos segundo os nossos próprios ditames, segundo as nossas próprias vontades, que muitas vezes são mesquinhas, egoístas, pequenas demais. Então a palavra de Deus, nesse 13º domingo do tempo comum, a palavra de Deus muito forte, uma palavra de Deus muito pertinente, porque nos coloca diante das exigências do segmento de Jesus, do segmento de Cristo. E é interessante que Cristo, ao tomar a decisão de ir para Jerusalém, Lucas utiliza aqui a mesma expressão que aparece lá no Cântico do Servo Sofredor. Ele tomou a decisão resoluta de ir para Jerusalém, ou seja, ele endureceu a face naquela direção e nada mais voltava ele, fazia ele mudar de ideia, né? Então assim também deve ser o nosso seguimento de Cristo, ou seja, a gente deve tomar a decisão resoluta de segui-lo, de amá-lo, de estar junto dele, custe o que custar, mas para isso ele coloca essas condições. E quais são as condições? A condição de que tudo que nós vivemos, nossas relações familiares, o nosso trabalho, os bens materiais, devem ser vividos de acordo com a vontade dele. Devem ser vividos de acordo com os valores do Evangelho. E isso é apresentado de uma forma muito concreta na segunda leitura. Amai-vos uns aos outros, ou seja, o amor ao próximo como a si mesmo, conforme Paulo escreve na segunda leitura, seria o critério para nós termos uma vida autenticamente espiritual, uma vida segundo a palavra de Deus.
E desta forma, não estaríamos vivendo uma vida egoísta, satisfazendo os nossos interesses egoístas. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos abençoe nesta semana, que derrame sobre nós sua graça e sua bênção. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filho da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva para sempre receber esta palavra de Deus meditada e proclamada. Ative as notificações, compartilhe com seus amigos se esse conteúdo foi relevante para você, para o seu crescimento na nossa fé. Se você deseja estudar, aprender um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, nós estamos expondo cursos bíblicos online na plataforma Hotmart. Basta acessar este endereço que está aqui correndo na base deste vídeo. Nós, por enquanto, temos 3 cursos bíblicos lançados. Nós temos uma jornada espiritual chamada Conversão e 2 cursos de teologia bíblica, um sobre a ressurreição e outro sobre Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos preparando outros cursos que em breve serão lançados também. É sempre uma oportunidade valiosa, única, a gente aprofundar o nosso conhecimento na Palavra de Deus e, a partir da Palavra de Deus, traçar um caminho de comunhão com o próprio Senhor, crescendo no nosso amor e na nossa santidade. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.